Meu Deus, o filho do palestrante entrou no palco e tomou o microfone. Chamem a segurança. Mas não. Meu nome é Pedro Abondanza Buchan, tenho 14 anos e eu sou palestrante da vez. Eu cozinho desde pequeno, tá? Embora eu ainda seja pequeno. Mas, pensando melhor sobre isso, eu acho que veio dos meus pais. Do meu pai, eu herdei o gosto em fazer pizza. Já da minha mãe, aprendi muitas coisas. Por exemplo, sushi, que é uma das coisas que eu mais faço atualmente. Eu comecei a me interessar pela cozinha com 9 anos. Esse interesse veio a partir do momento que minha mãe decidiu que iríamos fazer os jantares juntos. Eu, ela e meus 3 irmãos. E assim, no começo eu não gostava de estar lá ajudando na cozinha e não vendo TV ou qualquer outro tipo de coisa. Mas, estar lá mexendo com a comida despertou meu interesse. Então, um dia, eu me propus a fazer um prato sozinho, e deu certo. A partir desse dia, eu comecei a tentar me desafiar, a não fazer mais só o simples, mas também o mais complexo. E assim, eu não comecei num nível Masterchef. Na verdade, eu ainda estou muito longe disso. No começo, você erra bem mais do que acerta. No começo você faz comidas feias, mal temperadas e deixa queimar coisas. Mas, cada dia que passa, você erra menos. Um exemplo de um grande erro meu foi quando eu fui fazer um biscoito doce para minha família e eu simplesmente esqueci do açúcar, né? Só o açúcar. Mas, eu considero que melhor do que você só saber fazer é você saber mediar. Nesse caso, eu fiz uma cobertura de chocolate, coloquei por cima e ficou bom. Nesse intervalo de 5 anos, desde que eu comecei a cozinhar, eu aprendi vários pratos e fiz jantares. Mas sempre para amigos ou familiares. Sempre tive vontade de fazer algo para pessoas de fora do meu círculo. E há 6 meses veio a oportunidade perfeita. Eu andava muito de bicicleta e tinha problemas com subidas. Então, eu decidi transformar minha bicicleta em uma elétrica. Mas, obviamente, eu não ia ganhar de graça. Primeiro, porque ela era cara. E segundo, porque não era Natal nem meu aniversário. E como eu não queria esperar até uma data festiva, eu pensei como eu poderia ganhar dinheiro. Nesse momento que eu estava nesse dilema, minha mãe estava fazendo um crowdfunding para arrecadar fundos para a impressão do seu livro chamado Deixa Eu, que fala sobre o protagonismo das crianças na cozinha. Coincidentemente, né? E, como recompensa, ela dava livros e consultorias de acordo com quanto era dado para ela. E eu gostei da ideia, mas eu não tinha nem livros de minha autoria, muito menos experiência para dar consultorias. Então, eu lembrei que eu tinha suficiente experiência com alguns tipos de comida. No meu caso, pizza e sushi. Então, eu abri meu próprio crowdfunding e consegui, surpreendentemente, rápido, bater minha meta. Em 1 mês, eu já tinha conseguido dinheiro suficiente para montar minha bicicleta. E assim, isso me deu uma sensação de poder imensa, porque essa bicicleta eu montei ela com o meu dinheiro. E não foi com dinheiro de presente, nem dinheiro de mesada. Foi o dinheiro que eu consegui com o meu trabalho. Eu me orgulho de dizer que eu não devo essa bicicleta a ninguém. Uma das outras coisas que eu achei muito legal de aprender a cozinhar foi você poder ensinar as pessoas. Numa história de ensino meu, foi quando eu ensinei a minha avó a fazer arroz colorido. E assim, uma coisa muito mais legal de ensinar uma pessoa bem mais experiente que eu a cozinhar é que eu não fui o único que aprendi. Tá, eu ensinei os processos e falei os ingredientes, mas ela me mostrou que eu fazia um ponto da cebola errado. Então, graças a ela, hoje eu faço um arroz colorido muito melhor. Agora, eu queria dar algumas dicas para os pais que pensam em começar a cozinhar com seus filhos. A minha primeira dica é: leve seus filhos para a cozinha. Porque, como eu citei, eu só comecei a cozinhar porque minha mãe me levou para a cozinha. E sem isso, eu não acredito que eu teria começado. A segunda dica é para reduzir o nojinho que algumas crianças têm da comida. Esse nojinho, para vocês que não estão entendendo, é quando a criança ela vê um tipo de comida diferente e daí ela não quer provar, seja pela textura ou pelo cheiro ou até pela forma do alimento. A dica para reduzir isso é: integre ela no processo. E pode ser qualquer tipo de coisa. Pode ser pedir para ela lavar os vegetais, para ela pegar alguma coisa na geladeira, para cortar a cebola, levar no mercado, qualquer tipo de coisa. Mas quando a criança ela vai fazer isso, ela vai ver que dá trabalho. E eu acredito que ela não vai querer desperdiçar esse trabalho. E eu também não é garantido, mas talvez ela até queira provar. A terceira dica é para reduzir o chilique que algumas crianças têm quando vem uma comida que elas não gostam no prato.
Esse chilique seria, para quem não entendeu, seria... Esse chilique seria, sabe quando a criança ela vê um espinafre, alguma coisa, ela começa a espernear, a gritar, a chorar, a rolar, todas essas coisas. Seria basicamente isso, o chilique que eu tô falando. Minha dica é montar um cardápio com ela. E assim, não vai ser um cardápio só de coxinha, cachorro-quente e hambúrguer, porque não tem quem se manter saudável com isso. Mas na hora de montar o cardápio, todo mundo cede um pouco. Se sua filha quiser comer o hambúrguer, ela vai aceitar comer o espinafre. Mesmo se ela não for comer alguma coisa que ela gosta, ela pelo menos já se prepara antes. Então, o chilique não vem todo na hora do jantar, o que muitas vezes estraga uma refeição. Agora, umas dicas para as crianças. Sim, eu sei que eu sou meio suspeito a falar isso, porque eu mesmo tenho muita dificuldade de lidar com alguns tipos de comida. Mas a minha dica é, prova toda a comida que você tiver chance. Porque um dia, uma comida que você se negou a comer pode se tornar sua favorita. Um exemplo vivo disso sou eu, que nas primeiras vezes que eu ia em restaurante japonês, eu nunca provava o sushi. Mas hoje em dia, o sushi é minha comida preferida. Coincidentemente ou não, mas é. Agora a segunda dica é, se você tiver a fim de fazer algum tipo de receita, fale para os seus pais. Todo prato vem de uma ideia, e essa ideia você pode transformar em uma refeição com a ajuda do seu pai ou mãe. E assim, mesmo que você não seja como eu, que se interessou pela gastronomia tanto assim, você saber 2 refeições por dia não é nada demais, não vai te fazer mal algum. Nós comemos 3 refeições por dia, 21 refeições por semana. E agora, refletindo um pouco sobre a situação da bicicleta, eu parei para pensar em como a gastronomia é importante para a minha vida. E como saber cozinhar me deu várias possibilidades. E você não precisa ser chefe, muito menos adulto para cozinhar. Eu não tenho nenhuma dessas 2 características e cozinho e ganho dinheiro cozinhando. E conquistei minha liberdade por meio da cozinha também. Eu, graças à gastronomia, eu conquistei uma liberdade incrível. Eu ando por São Paulo sozinho. Agora, uma reflexão final que eu queria deixar para vocês. Se a culinária mudou tanto minha vida para melhor, o que não pode acontecer com a sua, se você resolver tentar? Obrigado pela atenção.